Bom dia a todos que estão presentes no virtual e aqui no presencial, né, conosco na Casa do Garoto. Meu nome é Aline, para quem não me conhece, eu sou assistente social do programa Capacita Suas, e hoje é um prazer estar com todos vocês, né? Esse dia tão especial para nós. Para quem está aqui no presencial, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês e para o virtual também, tá? Que é a frase da Maria Lúcia Martinelli, que fala sobre a nossa profissão. Ela diz que a nobreza do nosso ato profissional está em acolher aquela pessoa por inteiro, em conhecer a sua história e em saber como chegou a essa situação e como é possível construir com ela formas de superação deste quadro. Se reduzirmos a nossa prática a uma questão urgente, a uma questão premente, retiramos dela toda a sua grandeza, pois os deixam de considerar neste sujeito a sua dignidade humana. Que nós possamos fazer a diferença na vida de cada pessoa, né, que está conosco aí. Okay? Gostaria de receber com grande prazer a nossa palestrante de hoje, a professora, a doutora, assistente social, Adriana Giaqueto Jacinto, né? Ela é mestre, doutora em Serviço Social pela Unesp, é graduada em Letras pela Universidade de Franca, pós-doutora em Serviço Social, é docente na faculdade, na Unesp, né? De Franca, foi coordenadora do Conselho de Curso de Serviço Social da Unesp, supervisora da Unidade Auxiliar do Centro Jurídico, é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Dimensão Educativa no Trabalho Social. Também foi coordenadora do Núcleo de Estudos de Extensão sobre Criança e Adolescente, possui aí uma vasta experiência, né, na profissão. É muito prazer, professora, recebê-la hoje, né, aqui essa manhã conosco, trazendo todo o seu conhecimento para nós. Eu gostaria de passar a palavra para a nossa secretária do Bem-Estar Social aqui no município de Bauru. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Cumprimento a professora Adriana, é um imenso prazer recebê-la, né? É claro que nós gostaríamos de tê-la aqui pertinho da gente, né? Mas a gente conseguiu dessa forma, e assim, eu quero agradecer mesmo a disponibilidade, o carinho com que recebeu o nosso convite, e para a gente, assim, é uma referência muito grande. Nós temos diversos profissionais aqui do município de Bauru que participam do grupo de pesquisa junto com a senhora, né? E assim, para a gente é bastante relevante, é importante, é uma referência para a gente enquanto profissional do serviço social. E hoje, sendo o dia do assistente social, não existiria dia melhor para que realmente a gente possa refletir a nossa profissão, a dimensão educativa do serviço social e com uma pessoa tão potente para a gente aqui. Então, seja muito bem-vinda. Quero dar também as boas-vindas a todos os participantes, seja aqui presencial conosco, na Casa do Garoto, e também aqueles que estão virtual, mas que estão aqui juntinho da gente. A gente teve, assim, né, quase que um recorde, né, de profissionais que se inscreveram e que estão aqui. Eu gostaria de parabenizar a todos e dar as boas-vindas. E, mais uma vez, agradecer, professora, por todo o carinho, por toda a disponibilidade aqui conosco de Bauru. Imagina, eu que agradeço, Ana, bom dia, parabéns para todas nós, né, assistentes sociais. Só queria perguntar antes se está dando eco para vocês o som, porque para mim, o de vocês está dando eco para mim, então o meu está tranquilo para vocês. Então tá bom. Bom, então, inicialmente eu quero cumprimentar, né, a todas e todos os assistentes sociais aqui, os profissionais, não sei se tem estudantes, fico muito feliz de ver esse público grande, né, nesse dia, é uma alegria, uma honra muito grande para mim, assim que a Ana fez o convite, né, fiquei muito feliz pela confiança, né, mais uma vez poder estar aqui com vocês conversando, a gente poder trocar um pouco, parar um pouquinho para pensar, né, parar um pouco esse cotidiano e pensar, e também de confraternizar, né, eu acho que é um dia para a gente celebrar
não só pensar, mas a gente também comemorar o nosso dia aqui juntos. E a gente fica se devendo, viu, Ana, esse abraço presencial. Um dia a gente paga esse abraço. Eu tinha pensado, assim que a Ana me fez o convite, pensei assim, eu vou pedir para... Pensei no meu grupo, né, de pesquisa, o Geducas, eu vou pedir para as assistentes sociais colocarem para mim alguma situação, alguma vivência que eu pudesse usar lá depois na palestra. E fiquei, né, pensando nisso, falei, nossa, mas aí eu acho que vão vir tantas vivências, vai ser difícil eu selecionar depois alguma, né? Então, eu acredito, assim, tenho certeza que se eu pedisse aqui, né, para cada uma que tivesse aqui, contar uma vivência do seu trabalho, nós teríamos um mosaico formado de muitas histórias de atendimentos que fizeram diferença na vida das pessoas. Histórias de superação, de emancipação, histórias de acolhimento, de transformação, de luta, de encontros, né? De efetivação de direitos, de busca de caminhos para que todas as pessoas tenham o direito de ser, como diz Paulo Freire, né, de ser mais gente e de brilhar. Então, eu acho que ia ter muita situação, acho que a palestra seria melhor eu ouvindo vocês contando sobre as experiências, vivências, o cotidiano, o dia a dia de vocês, porque é isso, né, que o assistente social faz cotidianamente. Mas, então, hoje a gente tira esse dia para a gente parar um pouco, suspender esse cotidiano e a gente refletir, pensar, né, na nossa atuação. Meu lugar de fala aqui, como a Aline já me apresentou, trago as minhas vivências enquanto assistente social. Trabalhei por 16 anos aqui na Prefeitura de Franca, sempre na política de assistência social. E sempre na proteção social básica, esses 16 anos. E agora, como docente, né, já há quase 19 anos, como assistente social, mas na função de docente, então é esse meu lugar de fala, né, quando falo da política de assistência, falo desse trabalho educativo, gostaria que os outros profissionais das outras áreas compreendessem que serve, né, para todas as áreas, mas falo por conta do meu lugar, da minha vivência mesmo. Eu gostaria de começar falando do último acontecimento que invadiu os noticiários, e invadiu também os nossos sentimentos, né, os nossos pensamentos, por ter envolvido muito sofrimento, que foi a maior catástrofe climática, né, que a gente viu aí na história do Rio Grande do Sul, que é uma emergência humanitária, acredito que até do porte do Covid-19. Quando a gente fala em guerras, conflitos sociais, doenças, desastres climáticos, compõem o que a Organização Mundial de Saúde define como sendo um quadro de emergências humanitárias. E as emergências humanitárias, elas desestruturam as relações sociais, a rotina de vida, né, da população, descortina esse limite da nossa capacidade de sobrevivência e coloca para cada um de nós uma condição muito difícil, que é a condição do desamparo, do desalento. Então, uma emergência humanitária atinge a todos nós, né, a cada um e a todos nós. E essa catástrofe ainda não exibiu todos os seus impactos. A gente vai ter, né, continuar tendo impacto. Mais de 86% do Rio Grande do Sul foi afetado, né, como a gente viu nos noticiários, com 435 municípios destruídos, 1.900.000 pessoas atingidas, doenças, infestação de insetos, a gente está vendo aí saques, roubos, destruição material, destruição de lares, de infraestrutura urbana, falta de medicamento, combustível, roupa, comida, água, escolas destruídas, precarização no atendimento da saúde, diversos negócios desfeitos. Então, a situação é devastadora, como uma guerra mesmo, como uma pandemia. E essa tragédia climática no Rio Grande do Sul anuncia, nas palavras do xamã Yanomami, ele falaria assim, a queda do céu, ou seja, o fim do mundo. É um evento que muda o cosmos que a gente vive e produz uma existência nova, né?
Os indígenas falam que já viveram vários fins de mundo, e o mais grave deles foi quando da ocupação das terras portuguesas em 1500. E o que veio em seguida, a chegada dos colonos, foram doenças, perseguições, torturas, escravidão, mortes. Foi o fim do mundo para eles, né? E para completar essa saga colonialista, viu-se apagamento da memória também, e o silenciamento de um conhecimento ancestral. O mundo moderno constitui um sujeito como ser da cultura, que se separa e se diferencia da natureza, do selvagem. E a gente produziu um antagonismo entre a humanidade e a natureza. A natureza objetificada é passiva de se manejar por diferentes interesses, inclusive que transforma tudo em mercadoria. Interesses, intensifica-se, então, a prática extrativista predatória, a produção agrícola intensiva, envenenada, a emissão descontrolada de gases. O consumo de energia hoje é 1,7 vezes maior do que a capacidade de reposição de energia do planeta. E a Terra ultrapassou a marca de 1,5 graus acima da temperatura média antes da Revolução Industrial. Ou seja, em termos de planeta, a gente caminha para um colapso. Para construir um mundo ambientalmente seguro para o futuro, seria preciso construir um novo pensamento, que tire esse ser humano da sua soberba e faça entender que a humanidade é a natureza, que os dois fazem parte, né? A natureza e a humanidade é a mesma coisa. Os fenômenos dramáticos que a gente está vivenciando não são da natureza, eles são humanos, e eles foram previstos. Essa catástrofe, do ponto de vista do Brasil, vai ser, infelizmente, algo que vai acontecer daqui para frente, né? Não foi a última. Esses eventos, eles são como um termômetro que acusa a condição de saúde do planeta e se caracteriza como uma das pontas do emaranhado que é a nossa atual conjuntura. E a gente podia citar aqui várias outras expressões da questão social, que julga a população brasileira viver em condições bastante precarizadas. Só a título de exemplo, a gente pode citar o mercado de trabalho no Brasil, que é muito desestruturado, com a permanente falta de oportunidades de emprego, de trabalho minimamente decentes e estáveis. A gente tem um enorme contingente de pessoas que trabalham na condição de informalidade. São 39 milhões de pessoas que não têm acesso aos direitos sociais e aos direitos do trabalho, sendo a maior parte atuando por conta própria, 18 milhões. O problema, então, é bastante sério e existe uma quantidade muito grande de ocupações precárias. E a gente podia somar aqui muitas informações em relação à condição de trabalho no Brasil. Então, nunca vai ser demais nós constatarmos que vivemos tempos extremados de desumanização, uma vez que a realidade é agravada cotidianamente, principalmente na vida daqueles que não têm acesso às condições mínimas de existência e, infelizmente, não são minoria, né? Eu vou pedir licença aqui para colocar os slides, acho que só para facilitar, para ir chamando a atenção de vocês de alguns pontos, e eu peço, então, que vocês me deem notícia se está aparecendo. Só um minutinho. Está aparecendo para vocês? Está entrando. Está entrando? Agora sim. Se tiver algum problema, eu peço vocês me avisarem, porque agora eu não vejo vocês mais. Então, nós estamos falando do capitalismo, né, que é essa construção histórica da exploração do trabalho, as condições de vida, né, da população com quem a gente trabalha. Então, nós temos que o assistente social, ele é um profissional que lida cotidianamente com pessoas despossuídas de acesso à saúde, educação, condições dignas de moradia, trabalho, segurança alimentar, direitos sociais
básicos, enfim. Ana, também queria te pedir um favor, se você me avisa, faltando 10 minutos da minha fala, porque senão eu me empolgo. Tá bom, pode deixar. Faz esse favor. Bom, então, como a gente pode realizar a leitura desse contexto nessa sociedade? Como a gente pode compreender de forma a trabalhar a favor dos usuários dos serviços sociais, que mesmo existindo dentro de políticas compensatórias, residuais, paliativas, ainda se configura como uma maneira de acesso e possibilidade de ampliação dos direitos sociais. Bom, essa capacidade de produzir coisas pelo trabalho nas diferentes sociedades sempre esteve subordinada às relações sociais construídas pelos seres sociais. Toda e qualquer sociedade tem a sua existência condicionada à existência da natureza. O que varia historicamente, a gente sabe, é a modalidade da relação da sociedade com a natureza. Modificam-se as formas de produção material da vida social. E também a gente sabe que nem sempre a sociedade foi organizada da forma como está hoje. Nem sempre a construção histórica vivenciada pela humanidade foi de exploração no trabalho, aquela que aliena o trabalho da sua condição humana. É o capitalismo, né, que aliena o trabalho da condição humana, e o trabalhador perde a sua referência de produtor de coisas úteis a ele, ele vai executar tarefas que vão possibilitar a outra pessoa o usufruto do seu trabalho. Então, essa questão da alienação, né? No capitalismo, a esfera da produção é aquela no qual os trabalhadores produzem não só as mercadorias, e produzem a riqueza pela exploração do trabalho que não é pago. Então, a acumulação e desigualdade são indissociáveis no capitalismo. O trabalhador vende a força de trabalho pelo equivalente de vida e fornece o seu trabalho, que se incorpora ao capital como atividade que vai pertencer ao capitalista, não ao trabalhador, né? Então, nessa perspectiva, a reprodução das relações sociais, ela é entendida como a reprodução da própria vida social, que engloba não a reprodução apenas da vida material, mas do modo de produção, mas também a reprodução, ou seja, de valores, de práticas culturais, políticas, e do modo como se produzem as ideias na sociedade. Ideias que se expressam em práticas sociais, políticas, culturais, padrões de comportamento e acabam por permear todas as relações na sociedade. A gente tem vivenciado, nas últimas décadas, um retrocesso em nível mundial em relação às conquistas dos trabalhadores. E, em relação às políticas sociais, a gente tem visto que no Brasil se privilegia as políticas seletivas, focalizadas, incentivando a participação do terceiro setor, organizações privadas, ou seja, o Estado, né, se eximindo, negligenciando das suas responsabilidades. A gente está vivendo um contexto de relações mercantis, e nesse contexto as políticas sociais, entre elas seguridade social, elas enfrentam profundos paradoxos e são bastante contraditórias. Uma vez que, por um lado, se ampliam as garantias constitucionais para a efetivação dos direitos, e, por outro lado, fazem parte de uma realidade de ajuste neoliberal, com caráter focalizador, ameaçando os direitos que foram arduamente conquistados. Diante dessa realidade que cotidianamente nos choca, a gente fica indignado, mas também a gente é convidado à reflexão a respeito de qual é a contribuição que a profissão do assistente social tem nessa sociabilidade que aliena o homem da sua condição humana, que rouba os direitos sociais de uma maioria e torna as relações mais violentas, aprisionando sonhos e ceifando vidas. Então, a gente, olhando para essa imensidão, como se apresenta a questão social hoje, com as suas múltiplas expressões, que é fruto da desigualdade vinda dessas relações comandadas pelo capital, a gente encontra assistentes sociais, que são, na sua maioria, mulheres, trabalhadoras, né, que somos também, e da mesma forma como os sujeitos com os quais a gente trabalha, nós também, muitas vezes, estamos submetidas a condições precárias de trabalho, convivendo com frequentes reduções, inexistência, né, de políticas sociais públicas, retrocessos de direitos historicamente
conquistados, e, ao mesmo tempo, são profissionais que buscam, de várias formas, a garantia e a expansão dos direitos sociais dos usuários com quem a gente trabalha. Trata-se de uma profissão respaldada por um código de ética, uma lei de regulamentação, que tem um projeto ético-político, cuja perspectiva é outra sociabilidade constituída de sujeitos humanamente emancipados. Não é difícil o profissional, né, o assistente social, conviver com sentimentos de imensa responsabilidade e impotência ao mesmo tempo. E se a gente não tiver clareza da totalidade da realidade em que a gente está inserido, para contar com elementos nos diferentes espaços ocupacionais. Em relação aos espaços ocupacionais, né, eu destaco que, como falei, por ser meu lugar de fala, a política de assistência, como um exemplo, né, uma política que é definida como política pública, deve prover os mínimos sociais a fim de garantir necessidades básicas, mas regida por um princípio de universalização dos direitos, ela se defronta permanentemente com esse binômio seletividade versus universalidade, assim como todas as outras políticas. A universalidade da política dentro do sistema de seguridade deveria assumir dois sentidos. Primeiro, de garantir acesso aos direitos assistenciais, e o segundo, articular assistência às demais políticas sociais e econômicas, tendo como perspectiva a construção de um sistema de proteção social integrado, planejado, sistemático, com recursos garantidos no orçamento público, nas 3 esferas de governo, com ações complementares entre si. A política de assistência, ela não teria responsabilidade de erradicar a pobreza, porque, enquanto política, ela não tem função de dar respostas, o que seria somente outro sistema, que não o capitalismo. A Ana Elizabeth Mota, também analisando a Seguridade Social, afirma que as políticas que integram a política de assistência, longe de constituírem um articulado mecanismo de proteção, formam uma unidade contraditória, porque avançam na mercantilização, por um lado, e a privatização das políticas de saúde e previdência, e amplia-se a assistência, transformando num fetiche de enfrentamento à desigualdade social. Então, essa expansão da assistência recoloca 2 questões. Primeiro, o retrocesso dos direitos na saúde e na previdência, e a relação da assistência com o trabalho em tempos de precarização do trabalho. Boschetti também chama a nossa atenção para a confusão que se faz em relação a esse superdimensionamento da assistência como campo de proteção social. A assistência como uma política de seguridade que deve compor um sistema de proteção social, mas não tem como ser confundida com uma política de excelência de enfrentamento à pobreza, e muito menos ter responsabilidade de promover a inserção no trabalho. E nós, enquanto assistentes sociais, nós carregamos, né, muitas vezes, essas confusões, essa mistificação das políticas. A concepção que orienta o debate a respeito da seguridade não pode continuar sendo limitada, uma vez que a luta em torno dos direitos e da seguridade necessita estar inscrita na dialética entre emancipação política e emancipação humana, como já nos ensinava Marx, né? Essa categoria da contradição, ela é fundamental. Ela se configura fundamental porque ela coloca a compreensão da política de assistência do trabalho do assistente social, uma vez que expressa a ruptura com análises unilaterais que situam o serviço social, ora exclusivamente ou como interesse do capital, ou ora como interesse exclusivamente dos trabalhadores. A Yamamoto também, né, chama a nossa atenção para a possibilidade do assistente social reproduzir pela mesma atividade, né, ou seja, uma visita domiciliar, uma entrevista, uma reunião, pela mesma atividade, a gente pode reproduzir interesses contrários. Pode responder tanto a demandas do capital como a demandas do trabalho, participando tanto de mecanismos de dominação e exploração, como pode também, por outro lado, dar respostas às necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora e reprodução dos antagonismos de classe. Então, são 2 tendências que convivem, né, na nossa atuação. Diversos autores
tem chamado a atenção para isso, a Ana Elizabeth Mota, a Yolanda Guerra, né? A Yolanda Guerra, ela afirma que as demandas que a gente trabalha são totalidades saturadas, repletas de determinações econômicas, políticas, culturais, ideológicas. Então, como são complexas, elas exigem mais do que ações imediatas, instrumentais, manipulatórias. É por isso que a nossa profissão é exigente e a gente tem que estudar, né? Sempre está, a formação é continuada e é infinita e é para o resto da vida. É claro, né, que não tem como a gente negar o caráter contraditório da intervenção do assistente social, porque o nosso projeto ético-político aponta para uma direção que tem como horizonte a emancipação humana, e a nossa atuação se dá dentro dessa sociedade capitalista, através de espaços que se configuram estratégicos para a manutenção dessa sociedade. E a gente também não pode deixar de considerar que o assistente social lida com sujeitos humanos e sociais, e eles trazem diferentes histórias de vida, diferentes experiências, né? E todos têm em comum uma história de expropriação de direitos. Então, a gente convive cotidianamente com uma avalanche de retrocessos nas conquistas em relação aos direitos sociais. Enquanto trabalhadores também que somos, né, na condição de assalariados, na execução das políticas, nós somos chamados a responder a demandas institucionais e sem poder perder de vista as demandas da população com quem a gente trabalha. E a gente está constatando no nosso trabalho um aumento de burocratização, envolvimento com preenchimento de formulários, planilhas, uma exigência institucional em relação à ampliação de números, né? Números de visitas, números de atendimentos, para fim de controle das condicionalidades dos projetos e programas, produção de dados e informações que muitas vezes os assistentes sociais nem têm tempo para sistematizar e refletir sobre eles. A gente está vivendo uma intensificação no trabalho, uma gestão que prioriza esses mecanismos de intensificação, de ritmo, velocidade, que são revelados através de exigências de produtividade, quantificação, metas, resultados, aumento de tarefas rotineiras, cobranças de polivalência, ausência de condições para o processo de formação continuada. Então, por isso que hoje vocês estarem aqui é um ato de resistência, né, a tudo isso. A gente tem observado essa tendência também a normatizações, prescrições, uma tendência a manuais, né, como se houvesse uma receita para o próprio trabalho. E essa dinâmica institucional, ela influencia a natureza do próprio serviço social e, consequentemente, a nossa função, que é educativa, né? A Marina Maciel e a Cardoso, elas dizem, essa frase é delas, né? A função educativa é a primeira essencial. Então, qual que é a nossa função enquanto assistentes sociais? A primeira função, essa dimensão educativa, né? Como diria Yamamoto também, é preciso a gente retomar o trabalho de base, o trabalho socioeducativo. É preciso que o assistente social consiga sair de trás da mesa e possa se inserir nos territórios onde vive a população, restabelecendo, desse modo, a sua presença na vida cotidiana da população com a qual ele trabalha. Quando a gente viabiliza o acesso a um recurso material, ou contribui o acesso a um direito do usuário, a gente não só repassa esse recurso, mas faz dentro de um processo de construção de conhecimento, em que assistente social e usuário se configuram como educador e educando. Então, a dimensão educativa faz parte da nossa identidade profissional. Ela perpassa as 3 dimensões, né? A nossa competência ética, política, teórica, metodológica e técnico-operativa, o que dá sedimento, que liga, né, que dá liga às 3 dimensões, é essa função educativa. Então, no exercício dessas 3 dimensões, o assistente social desenvolve um trabalho eminentemente educativo. E como trabalhar essa dimensão educativa na nossa realidade atual? Seria fácil se houvesse mesmo receita, né, algum manual, mas não tem, nós não temos essa receita, porque não existe um instrumental específico para essa ou aquela realidade.
porque a construção das mediações, ela tem que ser realizada a partir de cada realidade e das relações que a compõem como totalidade complexa. A Abreu também nos diz que existem estratégias educativas em dois sentidos. Estratégias subalternizantes, que são aquelas vinculadas à necessidade de reprodução das relações de dominação, e as estratégias emancipatórias, que são aquelas vinculadas à necessidade histórica de construção de uma alternativa à ordem do capital. Bom, na trajetória histórica da profissão de serviço social, a função educativa, a gente sabe, sempre teve atrelada a um determinado projeto de classe, né? E a Marina Maciel também destaca, nessa trajetória histórica, ela destaca 3 perfis dessa dimensão educativa. Ela destaca, então, o primeiro perfil, né, que apareceu na nossa história, a pedagogia da ajuda, que é construída no início da institucionalização do serviço social e se pautava em ações de cunho disciplinador, tinha uma visão psicologista, né, baseada como se o assistente social fosse um psicólogo da questão social. Então, se tratava de resgatar a moral, a reintegração social, a pedagogia que estava no início, né, da profissão, mas que traz ranços até hoje. A gente continua ainda encontrando ações educativas que ainda buscam consertar, né, como se fossem problemas morais das famílias, essa culpabilização dos pobres, essa tendência a gente até hoje consegue identificar na história do serviço social. Aí a Marina Maciel traz uma segunda tendência, né, um perfil, que seria a pedagogia da participação, uma forma de intervenção que sofreu influência direta do desenvolvimentismo na década de 1950 e vinha, na época, atender, né, às novas necessidades do capital, que para o serviço social significou introduzir novas formas de persuadir os sujeitos das ações assistencialistas, foi então uma dimensão do período desenvolvimentista e ressaltava bastante a questão da participação, mas na verdade era uma falsa participação, né? Dava a ilusão de que a própria comunidade ia resolver os seus problemas, a própria comunidade tinha que encontrar elementos para resolver seus próprios problemas, mas era uma falsa participação. Então, ela chama essa pedagogia de pedagogia da participação. Foi a época do desenvolvimento de comunidade, né, que ficou bastante forte na nossa formação e na profissão também. Espaço de reprodução, mas, enfim, né, resumindo, também foi um espaço de reprodução e legitimação da classe dominante. Agora, nós temos a autora traz uma terceira tendência, que ela coloca como perspectiva pedagógica emancipatória pelas classes subalternas. Essa perspectiva emancipatória pelas classes subalternas, elas são entendidas no quadro das condições de elaboração e desenvolvimento de um projeto identificado com os interesses da classe trabalhadora. Então, essa tendência, ela coloca que aparece mais no movimento de reconceituação, né, quando a gente também tem aí o nosso código de ética, o projeto ético-político, e a gente começa a pensar, elaborar, desenvolver um projeto profissional identificado com os interesses das classes subalternas, enfim, da classe trabalhadora. E aí é o nome, né, que ela dá à pedagogia emancipatória. E, então, de qual perspectiva a gente está falando aqui, né, essa perspectiva emancipatória? Nós estamos falando dessa educação que não é neutra, né? Paulo Freire já dizia que a educação nunca é neutra, a ação educativa, ela tem sempre uma vertente que é política e é ideológica, porque ou a gente pretende manter tudo como está, ou a gente faz um trabalho que contribua para a transformação. Então, é um trabalho educativo, só que a gente tem que estar se perguntando o tempo todo, educar para quê? Com que intenção? Com qual objetivo? Em qual horizonte a gente quer chegar?
A educação que está direcionada para a mudança e para a libertação está baseada no direito de sonhar e de acreditar na possibilidade dessa transformação. O importante é aprender a pensar a realidade e não pensar pensamentos já pensados, só reproduzir pensamentos que já foram pensados. Então, a nossa função, enquanto educador, não acaba só aí, né, ensinar a pensar. É preciso se pronunciar sobre essa realidade, e que não é só pensar sobre ela, né? Então, nessa época que a gente está vivendo, de incertezas, de perplexidades, esse profissional deve construir sentido com seus usuários e educandos, né? Vou chamar aqui de educandos. O processo educativo, ele tem que fazer sentido, não só para a vida do usuário, mas o assistente social é aquele que tem que acreditar no que ele está dizendo. O ato educativo está ligado a fazer sentido para ambas as partes, né? Fazer sentido para o usuário, mas fazer sentido para o assistente social também. Então, essa perspectiva emancipatória, ela tem algumas características que a gente podia só aqui dividir de forma didática, mas na prática isso aparece tudo junto e misturado. Uma característica seria de ser informativa, não só informação, mas formação, porque envolve um processo de comunicação, de diálogo, de orientações sociais de direito, cidadania, envolve a decodificação do real, como nos ensina Paulo Freire, né? E Paulo Freire também nos ensina que é importante partir da realidade do educando. Então, quando a gente vai trabalhar com os usuários, a gente vai partir da realidade dele, e não da nossa. Mas é tão importante partir dessa realidade quanto caminhar no sentido da sua superação, da ultrapassagem desse momento inicial, desse conhecimento inicial, possibilitando para ele, para o educando, a ampliação desse conhecimento crítico. E aí o nosso papel educativo, né? Então, a gente parte de um conhecimento que ele traz, mas a gente ultrapassa esse conhecimento em que tanto o usuário quanto nós, assistentes sociais, também vamos aprender desse processo. Uma outra característica seria a reflexiva. Trata-se de uma reflexão, mas não passiva, uma reflexão ativa que impulsiona a ação, a partir de um processo que leva as pessoas a pensarem o mundo, as ações do seu grupo, a si próprias, né? Avaliar, problematizar, instiga a busca, o significado da existência humana, a compreensão da realidade. Uma terceira característica é a participação. O processo, a Maria da Glória Gon já diz, né, que o próprio processo participativo, por si só, é educativo. Então, no próprio processo, a gente aprende, porque a gente aprende a eleger, estabelecer rodízio de poder, a decodificar o porquê das restrições, das limitações, a não ter medo, né, daquilo que foi colocado para nós como inacessível, a acreditar no poder da fala, das ideias. Quando a gente se expressa, a gente ter o direito, né, da nossa fala, de colocar as nossas ideias. Então, essa consciência, ela vai sendo construída na própria participação. Uma quarta característica aí, né, a organizativa, quando a gente trabalha com grupos e classes sociais, a gente se coloca como um facilitador dessas transformações sociais. Então, essa organização propicia o exercício mesmo da consciência crítica. E então, o exercício da consciência crítica e a busca do coletivo são processos que se complementam, um leva ao outro. Então, o nosso trabalho, ele pode tanto caminhar no sentido de contribuir com a consciência de classe dos trabalhadores que a gente atende, ou os serviços disponibilizados pode se constituir um meio de favorecer o diálogo. Então, quando o usuário chega com uma demanda, a gente vai usar essa demanda como meio da gente conseguir estabelecer, criar vínculos de confiança e começar um diálogo, né, com esse usuário. Esse é um trabalho, como eu já falei, que não é fácil, ele é muito exigente, ele é competente, ele tem que ser qualificado. E é preciso também muita coragem para acreditar na possibilidade de uma sociedade verdadeiramente humana, né? E os caminhos, eles não estão dados, não tem receita. A gente precisa ir construindo nas nossas atividades cotidianas, seja através de uma entrevista, viabilização de uma informação, uma orientação,
uma reflexão, é no cotidiano que a gente aprende, junto com os usuários, a forma de caminhar e os caminhos possíveis, né? É na contradição de uma atuação em políticas que foram construídas em cima de seletividade, focalização, subalternidade, em termos de reconhecimento dos direitos, que as assistentes sociais têm que buscar se qualificar para a busca desses novos caminhos, né? Caminhos possíveis de aprender a realidade em movimento, considerar a história como um processo e viabilizar a assistência como um trabalho potencial em termos de politização e luta por ampliação dos direitos sociais. A passar, essa frase da Terezinha Azeredo Rios, ela diz assim, a passagem do que se propõe como ideal, aquilo que ainda não temos, para o que é necessário, o que é desejado, se faz pelo possível. E onde encontrar as condições de possibilidade? Ela mesma responde, no único espaço onde ele já existe, exatamente como possibilidade, o real, o já existente. Então, é nessa sociedade capitalista, com toda essa desigualdade, é nesse cotidiano, né, permeado de desafios, que nós, assistentes sociais, vamos encontrar caminhos para a possibilidade. É nesse real que já existe, né, a partir do cotidiano, da observação da realidade, que algumas alternativas de trabalho vão ser desveladas para nós. E é por meio, então, desse diálogo, que eu tenho certeza, né, que todas aqui fazem, da escuta das pessoas, da visualização da forma como essas pessoas vivem, que algumas luzes vão, algumas ideias e luzes vão surgindo no nosso trabalho. Bom, o trabalho, então, do assistente social na sociedade capitalista, uma sociedade de classe, onde as políticas sociais são importantes espaços de atuação, constitui uma mediação fundamental na garantia dos direitos. Discutir o trabalho profissional no âmbito dessas políticas é manifestar e assumir um compromisso com a discussão sobre exercício profissional de qualidade, na perspectiva da qualidade dos serviços prestados aos trabalhadores que buscam por esses serviços. É preciso reafirmar, né, que o nosso compromisso ético, político, profissional, teórico, tal como está lá no nosso Código de Ética, é com a classe trabalhadora. O nosso compromisso é com a garantia de direitos, com a construção de uma sociedade onde a classe trabalhadora não tenha seus direitos usurpados, roubados, por qualquer tipo de ação, que tire desses trabalhadores o direito de usufruir da riqueza que eles mesmos constroem cotidianamente. Bom, eu desejo, né, aqui nesse dia, que as constantes e também inevitáveis crises do capital não determinem a orientação das nossas vidas e ações, que o nosso horizonte seja o da emancipação humana dentro de uma sociedade verdadeiramente justa. Isso, eu queria pedir licença para colocar também, para encerrar e inspirar a gente, eu gosto sempre de encerrar, colocar um vídeo, e daí eu peço para vocês também me darem notícias se está aparecendo. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo? Só precisa ampliar um pouquinho, professora. E o som não está aparecendo, não tá saindo. Eu acho que eu tenho que desligar o meu som, não é? Eu vou tentar novamente, desligando o meu som, e vocês me dão notícia se vai. Não. Tá fechado o som dela aqui no computador dela. Tá. O som dela tá fechado aqui. Tá vendo? O som da senhora tá fechado. Eu tenho que liberar o alto-falante ali. O alto-falante embaixo. Do lado direito. Quando eu estava com o som aberto, vocês falaram que não estava também aparecendo.
mas eu acho que é aqui, professor, ó, embaixo, bem no volume mesmo, bem embaixo, isso. Mas tá Vamos ver. Vamos ver de novo. Ai. Não foi de novo? não. Ah, que dó, não vou conseguir passar. Se quiser tentar passar o link. A Aline está falando que se a senhora quiser passar o link, ela consegue passar por aqui, no chat. Ah, tá, vou passar. Peraí, só um minutinho. Aí, passei. Muito bom. Obrigada. É bom, eu encerro aqui, então, só para fechar, né, dizendo, a gente tem muito trabalho pela frente, enquanto assistentes sociais, e o nosso trabalho é muito, muito importante na construção de relações verdadeiramente humanizadas, né, relações humanas e humanizadas. Parabéns a todas, todos vocês, né, que fazem acontecer dias melhores na vida de muita gente. Obrigada, viu? Professor, eu quero agradecer toda a disponibilidade mesmo. Esse dia para a gente está sendo bastante especial, principalmente quando a gente consegue contribuir com uma pessoa tão especial como a senhora. A senhora vai ficar aqui para a história da gente e pode ter certeza que a senhora tem contribuído muito para que a gente também seja cada dia um pouco melhor. Tá? Parabéns à senhora, parabéns a todas as assistentes sociais, e mais uma vez eu agradeço em nome aqui do nosso município de Bauru e de todas as profissionais que estão aqui conosco. Eu que agradeço, obrigada. Acho que tem algumas pessoas que levantaram a mão, fico à disposição para a gente poder conversar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Eu estou vendo as manifestações aqui no chat, agradeço cada um aqui que está se manifestando. Eu que tenho que agradecer, o presente é meu. Olha, vocês têm que acreditar, estar aqui hoje com vocês é um dos melhores presentes que eu já ganhei no Dia do Assistente Social. E assim, a gente está com bastante gente aqui, viu, professora? E tanto presencial quanto online. Online nós temos em torno de umas 57 pessoas, aqui quase 30. Né? Então, assim, para a gente é bastante importante conseguir reunir um número considerável de Com assistentes sociais. certeza. Nossa, que bom. Fico muito feliz mesmo. Obrigada, viu? E aí fica o convite para a senhora vir também conhecer o nosso município. O pessoal aqui está aplaudindo bastante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estou aqui também aplaudindo vocês pela participação, por estarem aqui, né, comemorando esse dia tão importante para nós. Obrigada, viu? Obrigada, um grande beijo para todos. Até mais. Até.
Então, parabéns a todos, né? Um grande abraço para todos vocês que estiveram aqui conosco, ainda que virtual, mas que a gente consiga realmente compartilhar toda essa energia, né? E que realmente a gente acredite em dias melhores, né? E o quanto a gente pode contribuir, cada um à sua maneira, cada um à sua forma, cada um no seu espaço, né? Que a gente possa dar as mãos e que realmente a gente conduza para dias melhores. Parabéns a todos e muito obrigada pela participação. Até Ana, mais. Oi, posso só dar um recado rápido? pode, claro. Só aproveitando a audiência, né, da palestra, que foi muito produtiva, dizer também que o CRES, aqui da região de Bauru, vai fazer também, né, um dia em comemoração ao assistente social. A gente está programando mais para o final do mês, mas a gente não quer deixar em branco, então vocês receberão um convite, né, para a gente também comemorar aí com vocês, né, a partir do CRES, que o Cefes, né, o tema é a nossa liberdade é anticapacitista, então a gente vai trazer esse tema e discutir aqui também em Bauru, tá? Só aproveitando para dar esse recado. Obrigada, viu, Daiane? Então, um grande abraço a todos. Eu gostaria também de dizer que existe uma programação, né, na nossa faculdade aqui de Serviço Social de Bauru, aqui na IT, e hoje a gente também tem, desde segunda-feira, e fica o convite aberto aí também para que a gente possa se encontrar, tá bom? Um grande beijo para vocês, viu?